Sejam bem-vindos a mais um episódio do Abterra Podcast. E hoje estamos aqui com o promotor de Justiça de Minas Gerais, Guilherme Redel, e vamos falar sobre a situação ambiental do bairro Ibituruna. Promotor, muito obrigado pela sua presença aqui conosco hoje. Muito obrigado, Leila, muito obrigado pelo convite para poder participar do podcast e contar um pouco sobre a atuação do Ministério Público aqui na comarca de Montes Claros relacionada ao meio ambiente. Exatamente. Para iniciarmos, então, vamos esclarecer para você, nosso telespectador, nosso público, sobre essa situação. Promotor, existe uma ação, que foi movida aí por populares, os cidadãos de Montes Claros, a respeito da preservação ali do espaço verde do bairro Ibituruna. Conte para a gente um pouquinho como surgiu essa iniciativa, o que motivou essas pessoas a entrarem com essa ação. Bom, Leila, é o seguinte, alguns moradores do bairro Ibituruna tiveram conhecimento de que começaram a construir no meio ali da área verde, de uma das áreas verdes do bairro Ibituruna, que é aquela faixa verde que fica sob as linhas de transmissão. Então, é uma faixa verde bastante longa e grande que foi prevista, quando da aprovação do loteamento, para ser uma grande área verde, integrando a comunidade, o bairro, com trilhas para caminhada. E durante muito tempo aquilo ali foi inutilizado por conta das linhas de transmissão que passavam no meio daquela área verde e com torres muito baixas e que inviabilizava qualquer tipo de uso. Então havia uma servidão administrativa para a CEMIG. Posteriormente, por volta de 2015, foi feito um acordo com a CEMIG e as linhas de transmissão passaram para postes bastante altos e nas extremidades dessa linha da área verde. Foi quando a população tomou conhecimento de que o município havia desafetado essa área verde. Ele tirou essa destinação de área verde para poder, então, doar terrenos para determinadas associações, etc., além de também com a intenção de vender boa parte daqueles terrenos. Então, muitos dos moradores do bairro Ibituruna questionaram esse tipo de ação por parte da prefeitura na medida em que eles não tinham tido qualquer participação, qualquer conhecimento dessa modificação da estrutura do bairro. Sim. Então, eles ajuizaram uma ação popular que corre hoje na vara de Fazenda Pública de Montes Claros, questionando a legalidade dessa desafetação da área verde e da alteração do zoneamento urbano daquela área. Certo. Pelo que a gente compreendeu aqui, promotor, em relação ao processo, o pessoal eles buscam então, a população, anular duas leis municipais. Você pode falar um pouquinho para a gente sobre essas leis? Sim. Então, uma primeira legislação desafetou essa área verde. O que significa desafetar a área verde? Quando todo loteamento que é aprovado no município, ele precisa de ter dentro do seu perímetro algumas áreas verdes, que são praças para terem quadras, árvores, espaço para convivência das comunidades, um solo permeável para que a água da chuva infiltre. Então, todo loteamento precisa de ter as áreas verdes, precisa de ter também as chamadas áreas institucionais, que são áreas onde o município vai implantar uma escola, uma unidade de saúde, um posto de atendimento médico, enfim, esses equipamentos públicos que prestam serviço para a população. O que acontece? Quando do loteamento Ibituruna, várias áreas verdes foram previstas e várias áreas institucionais também. Essa primeira legislação, ela desafetou esse trecho da área verde, era a área verde 4, que é essa sob as linhas de transmissão, para permitir que o município vendesse boa parte desses terrenos e fizessem construções variadas e aspectos comerciais. Então, essa primeira lei, esses autores populares questionam a legalidade desse ato, porque uma lei, a chamada lei de efeito concreto, é uma lei que produz os seus efeitos imediatamente. É diferente de uma lei pensada como um ato geral e abstrato que vai reger situações genéricas e abstratas. Então, vamos
né? Supor assim, uma lei que obriga todo mundo a plantar árvores quando vai construir a sua casa. É uma lei que vai servir para todo mundo que vier a construir árvore. É diferente de uma lei que fala, autoriza o município a doar esse terreno específico. Então, essas leis de efeito concreto, elas são equiparadas a atos administrativos e não uma lei no sentido, né, próprio. Então, o município, ele produziu essas duas legislações que foram questionadas. A primeira, que desafetou essa área verde, e a segunda, que doou uma parte de um terreno, um desses terrenos que foi desafetado. A área verde ela era muito grande, ela foi desafetada e depois ela foi desmembrada em vários terrenozinhos. Então tem vários terrenos para depois serem vendidos. E um desses terrenos foi doado para uma associação, né, que presta serviços, atendimentos médicos e tudo. Então, essas são as duas legislações que são questionadas. Né? Entendi. Promotor, seria por essa razão aí, então, que essa obra é incluída como uma área de domínio público ou não? Bom, igual eu disse, né, quando o loteamento é aprovado, vários espaços são transferidos ao domínio público. Sim. Então, as ruas, né, então todo o arruamento é transferido para o domínio público, as áreas verdes são transferidas para o domínio público e as áreas institucionais também. Então, esses espaços, eles são pensados para desenvolver uma cidade de modo harmônico, né? Porque a cidade é onde as pessoas se reúnem, é onde os serviços se reúnem, é onde acontecem as trocas, é onde acontecem os encontros, é onde as pessoas, né, compram, vendem, se conhecem, praticam esportes e etc. Então, esses espaços públicos, eles são feitos justamente para permitir essa coesão comunitária maior. Então, quando o município ele vai se desfazendo desses espaços públicos, mediante doações para determinadas associações, quando ele vai desafetando essas áreas verdes para posteriormente construir, né, alguns equipamentos, porque inicialmente eles deveriam ter sido construídos nas áreas institucionais que foram doadas, o que a gente começa a ver é que a população não tem mais espaços de lazer próximos das suas residências que possam se sentar sobre uma sombra de árvore, uma quadra para a criança brincar, sem ter que pagar por serviços privados. Né? Então, você hoje, onde você tem uma quadra gratuita para você jogar um beach tênis, para você jogar um futebol de salão, um basquete. Então, assim, a gente tem pouquíssimos espaços públicos de lazer. Então, é nessa perspectiva que esses cidadãos, né, questionaram sobre esse movimento da prefeitura e que o Ministério Público entendeu que, de fato, há uma ilegalidade grave. Né? E por que é uma ilegalidade grave? Porque a sociedade, a comunidade, não está participando da gestão da cidade. Então, desde a Constituição da República e depois com o Estatuto da Cidade, todas as legislações que tratam dos aspectos urbanísticos, elas são muito firmes no sentido de determinar uma efetiva participação da sociedade nas decisões que afetam a vida comunitária, a vida na cidade. Então, aquela população do bairro, aquelas pessoas que adquiriram terrenos no loteamento Ibituruna, elas precisam ser ouvidas, elas precisavam ter sido ouvidas antes do município tomar essas decisões. Ainda que pudesse, né, os moradores falarem assim, não, realmente a gente prefere que isso aqui não seja mais uma área verde. A gente prefere que isso aqui seja vendido e construído prédio. Tudo bem, seria uma decisão da comunidade. Né? Por quê? Não é correto, né, que se compreenda que essa participação da população, dos moradores de determinados bairros, se dê única e exclusivamente através do voto dado na Câmara de Vereadores por um dos parlamentares. Como se esses parlamentares soubessem a vontade daqueles bairros. Né? Então, é por isso, a legislação ela exige, né, essa participação popular, que não aconteceu e, na verdade, não tem acontecido, né, ao longo dos anos no que tange a essas desafetações de áreas verdes por toda a cidade. Certo. Essa destinação, promotor, ela pode ser considerada aí algo de interesse pessoal ou não, dos envolvidos na época aí dessa destinação?
Olha, Leila, a gente não tem essa informação se haveria ali algum interesse pessoal, né, de obter algum tipo de vantagem. Certo. Mas é inegável que esse tipo de movimento, ou seja, esse tipo de decisão, onde, por exemplo, se decide por duplicar uma avenida e pavimentar várias outras. É preciso que estejamos atentos para saber, peraí, quais são os terrenos lindeiros àquela obra. Quer dizer, para onde o investimento público está sendo feito? Porque, no fim das contas, há, claro, um incremento do valor imobiliário daqueles terrenos às margens de determinadas obras públicas. Por outro lado, da mesma maneira, quando você retira uma área verde de determinado bairro para compensar criando uma área verde em outro bairro, você está tirando um valor de determinado local, né? Então, se você comprou um terreno na frente da praça, né? Olha, não, eu quero comprar na frente da praça. Vem a prefeitura sem te consultar nem nada, fala, não, agora aqui não é mais uma praça, agora aqui é um posto de saúde. Você assim, poxa, mas eu comprei o terreno em frente à praça, como é que agora vem aqui sem me ouvir, sem ouvir ninguém dos meus vizinhos, e agora vão colocar um posto de saúde aqui, né? E essa praça vai para onde? Ah, essa praça está indo para o bairro vizinho ali. Aí na hora que você vai ver, poxa, quem que são essas pessoas que moram nesse lugar onde agora vai ter a praça? Então essas pessoas estão sendo beneficiadas. Então é preciso identificar isso. Nesse caso específico, né, não teve nenhuma alegação nesse sentido, embora, é claro, que se for perquirir quem são as pessoas que foram eventualmente beneficiadas ou quem serão beneficiados com essa alteração dessa destinação da área. Então, podemos pensar, construtoras, né? As construtoras vão ter um espaço enorme na cidade para poder construir. Quem tem dinheiro para poder comprar terreno e depois especular esperando uma valorização patrimonial. Também podem ser alguns dos prováveis, né, beneficiados com isso. Ao passo que ali é uma área que foi pensada, aprovada pelo município para ser uma área verde grande, um grande parque linear. Qual é o grande parque linear que existe na nossa cidade? Eu não tenho conhecimento. A gente tem talvez ali o Sagarana, mas quando você vai ao Sagarana, num sábado, num domingo, você vê como que ele já está completamente saturado. Você tem eventualmente ali no Canelas um parque do Cândido Canela, salvo engano, que é um parque novo também, né, curto. Mas ali não tem quadra, não tem, né, o que tem? Tem pista de caminhada. Então a gente tem pouquíssimos espaços de área verde. Na verdade, as pesquisas, né, da Unimontes, né, de vários departamentos, geografia, por exemplo, elas indicam que existe um déficit de área verde no município de Montes Claros muito preocupante, né, que a recomendação, né, das Nações Unidas, enfim, para cidades sustentáveis, ela exige um percentual de áreas verdes, número de árvores por habitante muito superior ao que tem em Montes Claros. E o que a gente tem visto, né, desde esse último ano que eu entrei para essa promotoria de meio ambiente, é que tem havido sucessivas desafetações de áreas verdes, especialmente nas áreas mais habitadas e mais densas da cidade, com compensações para áreas verdes jogadas para as margens da cidade. Tá certo? Então, o que está acontecendo? Você retira praças com árvores, quadras das regiões centrais da cidade e joga as praças, as áreas verdes, para as margens da cidade. Vou dar um exemplo para você, que é um exemplo que me parece bastante emblemático e sintomático dessa situação absolutamente preocupante. Em maio desse ano, a prefeitura afetou uma área verde de aproximadamente 65 mil metros quadrados, logo ali ao lado da saída sul da cidade, entre os condomínios Grand Royale e aqueles outros ali naquela região. Veja bem, então você vai olhar e falar assim, poxa, mas que bacana, né? Afetou uma área verde de 65 mil metros, então é um grande parque criado na cidade? Em princípio, parece que sim. Só que com qual objetivo isso foi feito?
O objetivo é ir retirando as áreas verdes de bairros como o Alice Maia, o Cândido Canela, o bairro Industrial e outros. Então você tira uma área verde de 5 mil metros do Alice Maia e aí você compensa jogando nesses 65 mil metros lá. Você tira outros 5 mil metros de um outro bairro central, mais periférico, e joga para essa área. Então, o que a gente está vendo? Né? Assim, você cria um enorme parque que todo mundo gostaria de ter ao lado da sua casa. Sim. Então, você cria um enorme parque na região que hoje é a mais valorizada da cidade e você retira praças e áreas verdes do restante da cidade. Né? Então, isso é preocupante. Com certeza, porque dependendo da distância aí, esses moradores que tinham esse espaço verde ali próximo, às vezes nem vai ter acesso. Nem todo mundo hoje, dependendo, não tem um transporte para poder ir num parque, dependendo da distância, né, das condições de cada um. Então, realmente é algo preocupante. E eu gostaria de chegar nesse ponto, promotor. Você já está atuando aí desde 2008, né, junto à promotoria aí de justiça. Eu queria saber sobre o papel da promotoria nesses casos mesmo de investigar essas situações. Porque, querendo ou não, a gente tem um déficit muito grande em relação à área verde na cidade e que merece, sim, uma atenção maior. Como que seria esse papel de atuação da promotoria diante disso? Bom, Leila, eu trabalho no Ministério Público desde 2008. Né? Em janeiro de 2008 eu ingressei no Ministério Público, mas eu ingressei, trabalhei em outras cidades. Né? Eu trabalhei, na verdade, em Monte Azul, trabalhei em São Francisco, trabalhei em Teófilo Otoni, trabalhei em Fabriciano, enfim, trabalhei em vários municípios. E aqui em Montes Claros eu fiquei durante quase 12 anos trabalhando numa promotoria de justiça criminal, com atuação especificamente na área criminal. E eu me mudei e assumi essa promotoria de meio ambiente, habitação e urbanismo há menos de um ano. Então aí que eu estou tomando conhecimento dessas situações todas. Né? Então, o que a gente tem feito ali? Né? O que o Ministério Público tem feito? E como que surgiu a preocupação, né, da promotoria e a minha preocupação a respeito desse problema das áreas verdes? Certo. E é um caso bastante curioso, assim, e interessante. No bairro São Mateus, que é um bairro aqui perto, atrás ali do supermercado Cordeiro, dali do Hospital Haroldo Torim, tem uma área verde com várias árvores de grande porte, né? E são quase 40 árvores enormes. E o que aconteceu? Os moradores do entorno dessa praça, dessa área verde, eles tomaram conhecimento que havia um projeto da prefeitura para a construção de um CEMEI nessa praça. Então a prefeitura chegou lá e falou que ia construir a praça. Alguns moradores tomaram conhecimento. Eles procuraram o Ministério Público e falaram: olha, a gente não quer que acabe com a praça no nosso bairro. A gente precisa dessa praça. Nós não somos contra a construção de escola, precisa de ter escola, mas por que na nossa praça? O Ministério Público, então, né, junto com os moradores, fez uma reunião com a prefeitura. A prefeitura falou que ia analisar a situação e o Ministério Público, então, fez uma recomendação para o município para que o município não fizesse aquela desafetação da área verde nos moldes como tinha realizado. Por quê? Uma vez mais, não havia sido feito a consulta popular, não havia tido participação da população do bairro, não havia sido aprovado pelo CODEMA, essa que é o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, essa desafetação. E nesse caso do loteamento São Mateus, do bairro São Mateus, sequer havia tido uma lei passando pela Câmara Municipal. A prefeitura tinha feito um decreto desafetando essa área verde. O Ministério Público, então, fez uma recomendação para a prefeitura dizendo o seguinte: olha, recomenda-se que vocês não cortem as árvores aí, porque essa desafetação por meio de decreto ela é irregular. O município respondeu dizendo que isso era discricionariedade do prefeito, era uma escolha da administração pública, que o Ministério Público não poderia ingerir na administração pública, ao que o Ministério Público reiterou a recomendação dizendo: olha, não tem como fazer isso por decreto. Se quiser desafetar a área verde e construir uma escola, isso pode ser feito desde que tenha participação popular, passe pelo CODEMA e uma lei, não um mero decreto, confirme essa vontade popular. Nisso, a prefeitura, então, recuou e a prefeitura, junto até com o Ministério Público, estivemos juntos, conversando com os gestores,
fizemos passeios pelo bairro e identificamos alguns terrenos onde o CEMEI pudesse ser construído. E aí a prefeitura, então, ela identificou uma área que era uma área particular e a prefeitura adquiriu essa área particular para construir o CEMEI. E a praça, essa área verde, ela segue, né, plena e preservada, com árvores enormes. Mas o que é um problema, Leila, e que é um negócio que assim, interessante, por quê? Você mora em determinado bairro. Sim. Você sabe onde é a área verde do loteamento do bairro onde você mora? Não. Você não sabe. Porque muitas das vezes o que tem acontecido? O loteamento é aprovado, tem a destinação da área verde. Só que essa área verde, ela não sai do papel. Ela se transforma ali num terreno baldio, onde as pessoas jogam entulho, o mato cresce e ninguém cuida. Então a comunidade, os moradores daquela vizinhança, eles não têm uma sensação de pertencimento. Eles não veem aquilo ali como uma praça, como um lugar de lazer, como um lugar de descanso, de convívio. Né? Então o que acontece? Eles começam a ter aquilo ali como um ambiente indesejado, que eles querem, por Só mim, melhor é construir alguma coisa aqui mesmo. Não, esse lugar aqui de terreno baldio, jogam lixo, às vezes vêm usuários de droga para poder ficar aqui, entulho, bichos e etc. Então, assim, agora, a partir do momento em que os moradores conhecem o seu bairro e sabem, olha, isso aqui é uma área verde. Então eles começam a proteger aquela área. Peraí, aqui ninguém vai jogar entulho. Vamos plantar uma árvore aqui. Então os próprios moradores, a vizinhança vai cuidar daquele espaço. Só que o que acontece? Como essas áreas verdes elas estão sendo deixadas largadas e, né, assim, pode parecer que talvez isso até seja uma certa estratégia para depois usar esse patrimônio como troca política, porque aí você doa para a associação tal, você dá uma destinação para uma igreja tal, para uma... Enfim, e aí os gestores vão ganhando, né, esse apoio. Sim. A população simplesmente ela não desconhece, então de repente começa a surgir uma igreja naquele lugar, ou um posto, uma clínica, né, uma associação no determinado lugar. A população sequer sabia, peraí, mas isso aqui era a área verde do meu bairro e agora está construindo isso? Faz sentido. Tá certo? Então, o Ministério Público tem atuado, né, mas ele precisa de ser provocado. Então, a gente pede para que a população provoque o Ministério Público. Peraí, a gente tem uma praça aqui, está cheio de... Né, por que essa praça não está implementada ainda? Então, assim, isso... A partir do momento em que a gente recebe essas reclamações, porque assim, apesar do Ministério Público poder atuar de ofício, né, sem ser provocado, a gente precisa conhecer, e é impossível para um único promotor conhecer as coisas que acontecem numa cidade do tamanho de Montes Claros. Então a população tem que se mobilizar e procurar, né, e aí sim provocar o Ministério Público para poder acompanhar essas questões. Exatamente. Por isso a importância, né, desse envolvimento da população junto ao Ministério. Por falar nisso, seria interessante também, promotor, até você aproveitar o espaço e destinar uma mensagem ao público que talvez tenha esse interesse, né, de ter essa aproximação, de trocar uma ideia, de saber mais a respeito do espaço verde que tem próximo ali ou não, né, não tem esse conhecimento também. Como que o cidadão ele pode procurar o Ministério? Você pode falar para a gente? Bom, a Promotoria de Justiça ela funciona ali na Rua Cula Mangabeira, número 345. A Promotoria de Justiça de Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo é a 7ª Promotoria de Justiça e ela está sempre de portas abertas para o cidadão. Também é possível, né, procurar através dos sistemas eletrônicos, através da ouvidoria. Então, no site do Ministério Público você tem um acesso à ouvidoria onde você pode fazer essas reclamações, esses questionamentos. Agora, o ideal é que a população não só individualmente vá procurar o Ministério Público, mas que tente se organizar no bairro, né, na rua, umas associações, para poder juntar com umas demandas que possa ser considerada uma demanda coletiva. Né? Porque um problema que a gente tem lá no Ministério Público e na promotoria é que chega muita coisa que são absolutamente pequenas e irrelevantes sob a ótica da necessidade de uma atuação do Ministério Público. Só para você ter uma noção, né? Assim, a gente está no período eleitoral. Sim. E eu estou ainda atuando como promotor eleitoral. Chegavam várias reclamações falando o seguinte, olha, tem um adesivo de um candidato pregado
num muro assim. Poxa, aí assim o promotor tem que parar de mexer com todas as questões estruturais que estão lá sobre o seu trabalho para poder tratar de uma questão de um único adesivo que está indeterminado. Né? Assim, às vezes foi um único adesivo pregado num poste. Assim. Poxa, o cidadão pode ir lá, retira aquele adesivo, né, rasga, joga fora no lixo e não na rua, né? Sim, porque com certeza, a gente está importante. Então, assim, é possível, né, dessa maneira procurar a promotoria, seja pessoalmente, seja através, né, do site da ouvidoria. Certo. Você falou aí sobre essa questão do... Às vezes está ocupado com outras demandas, né? Neste caso aí do simples adesivo, que foi um exemplo que você deu, seria fácil de resolver. Mas eu queria saber, promotor, quais são as maiores dificuldades do Ministério em respeito a fiscalizar essas leis municipais voltadas para o meio ambiente, no caso aqui que a gente está citando? Bom, o que eu tenho percebido, a grande dificuldade é porque o principal fiscal da lei no município não tem que ser o Ministério Público. O principal fiscal tem que ser a prefeitura. Sim. É a prefeitura que tem que fiscalizar se o proprietário de determinado terreno está limpando o seu terreno. É a prefeitura que tem que fiscalizar se a calçada está transitável e ela não está cheia de entulhos de obras do próprio proprietário do imóvel. É a prefeitura que tem que fiscalizar se alguém que tem uma fazendazinha na zona rural está loteando esse terreno em frações menores do que a lei permite. É a prefeitura que tem que fiscalizar se o bar perto da sua residência está com a música alta até 2 da manhã. Isso não tem que ser papel do Ministério Público. Só que o que a gente tem percebido é que, talvez por falta de estrutura de pessoal, então é preciso que a prefeitura amplie sua capacidade de fiscalização, talvez pelos receios, né, de sabores políticos, quando tem uma fiscalização mais intensa. Fato é que o que temos visto é que tem sido deficiente essa fiscalização, né, esse poder de polícia municipal. Sim. E muitas demandas têm chegado no Ministério Público quando, na verdade, elas tinham que ser resolvidas pela prefeitura de modo muito mais rápido e prático, né, deixando que o Ministério Público atue em questões mais estruturantes. Mas, assim, enfim, todo dia chega a reclamação, o bar aqui debaixo, perto aqui de casa está com um volume muito alto. E aí o que a gente tem que dizer? Você já reclamou na prefeitura? E a pessoa vai e fala, já reclamei, e até agora nada, continua do mesmo jeito, não adianta. Enfim. Isso é bem corriqueiro, né? Esse tipo de situação. Imagino. Exato. Certo. No caso do bairro Bituruna em si, promotor, caso essas duas leis em questão sejam anuladas, quais são as consequências legais que vai ter para a população? Bom, se essas leis vierem realmente a ser confirmado, né, a ilegalidade nos termos que o Ministério Público defende, os autores populares defendem, justamente porque é incontroverso que não houve participação do CODEMA, né, o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente não participou disso. Caso venha a ser anulado, o que pode acontecer é a determinação para que as obras que foram, né, e que estão sendo realizadas sejam demolidas. Mas aí é claro que é preciso pensar de maneira razoável. Então ninguém defende, e o Ministério Público também não defende, que o fórum que foi construído ali seja demolido. Né? Ninguém defende esse tipo de situação onde o prejuízo vai ser ainda maior. Mas sim, eventuais novas obras que já estão sendo agora, que estão no início, né, ainda não estão nem na fase da fundação, né, começando, essas a gente defende que teria que ser demolida. Né? E aí, qual é para a população? É o benefício de poder, eventualmente, participar de uma decisão. Porque se o município fala, não, olha só, a gente quer mesmo desafetar essa área para poder construir os predinhos igual eles estão fazendo. Sim. Mas se eles quiserem fazer, tem que consultar a população, para a população saber o que é e decidir também, e poder opinar. E aí, caso a população entenda, não, realmente vai ficar muito melhor construir um monte de predinhos aqui comerciais do que ter um grande parque para a gente. Se a população assim entender, e os legisladores, depois de terem ouvido a população, depois de o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente ter aprovado esse tipo de projeto, não há problema algum de ser feito. Né? Por outro lado,
caso a população entenda que não queremos um monte de predinhos aqui para tornar a nossa cidade ainda mais quente, para poder ampliar o tráfego de veículos nessa região. Queremos um grande parque linear, que é o que me parece seja o desejo da maior parte da população de Montes Claros, que está carente de áreas verdes, carentes de quadras públicas, carente de pistas de ciclovia, de pistas de caminhada, enfim, espaço. E ali tem um problema ainda, né, que é a questão da drenagem de águas pluviais. Certamente todos se recordam que quando tem uma chuva um pouquinho mais forte, alaga o Parque Sagarana, a própria Igreja Rosa Mística já foi alagada, né? Acho que talvez mais de uma vez, né? Justamente por quê? Porque tem acontecido uma impermeabilização do solo da Serra do Mel. Então hoje você tem condomínios enormes, né, no pé da serra, onde no projeto originário estavam previstos apenas chácaras. Então o solo se torna impermeabilizado, a água da chuva ela desce com muito mais força e quantidade, já que não entra, não infiltra no solo. Então há um problema muito sério também de drenagem, né? Então o que alguns arquitetos e urbanistas que estão se debruçando sobre o estudo desse tema também, eles dizem que ali podem ser construídas grandes lagoas para poder captar água. Além disso, né, essa água pode servir para molhar o jardim, para molhar a própria área verde, né, ainda funcionando como um regulador dos microclimas locais. Então, assim, a perspectiva do Ministério Público é que, se o Poder Judiciário vier efetivamente a anular essas duas leis, que a população possa participar da decisão sobre os rumos da cidade. Né? E aí que o que fica decidido, né, que seja o melhor para todos. Certo. Ainda sobre a participação da comunidade, promotor, durante esse período que você está atuando aí no meio ambiente, como você avalia a questão da participação do pessoal aqui do município em relação às áreas verdes? Você acha que o pessoal é bem engajado? Ou ainda muitas pessoas não conhecem, de fato, esse direito, esse conhecimento aí perante a aplicação das leis? Eu acho que não há nenhum engajamento, quase nenhum conhecimento. Essa situação do bairro São Mateus foi bastante emblemática, porque uma moradora procurou o Ministério Público e mesmo assim ela procurou individualmente, até que a Promotoria de Justiça orientou, olha, sozinha você não vai conseguir resolver isso. Não adianta você sozinha vir procurar o Ministério Público, porque ainda que nós do Ministério Público tomemos uma medida individual, só com o seu pedido, isso se torna muito fraco. Né? Então, a partir do momento que você conseguir mobilizar o seu bairro, né, a própria legitimidade do Ministério Público é ampliada. Então, eu percebo como muito deficiente essa mobilização da população de Montes Claros para defender as áreas verdes, para defender o plantio de árvores, para defender a limpeza urbana. Né? A gente precisa de melhorar a educação ambiental. Volta e meia a gente vê pessoas jogando lixo na rua, né? As ruas estão muito sujas, enfim. Então é preciso melhorar muito esse engajamento. Certo. Nosso podcast já está quase chegando ao fim, mas dá para a gente ainda bater um papo aqui a respeito das leis, que acredito que seja uma dúvida aí para muitas pessoas. Qual a sua avaliação em relação às leis estaduais, municipais, sobre a preservação do espaço verde? Você acha que elas são eficazes mesmo? Eficazes ou não? Bom, eu acho que a gente tem uma legislação muito ampla e complexa relacionada à proteção do meio ambiente. Eu acredito que se as leis forem efetivamente cumpridas, elas sim são bastante eficazes, né? Ou elas têm um viés de proteção grande do meio ambiente. A gente tem algumas deficiências bastante graves, e aí eu vou dar um exemplo para você que vai talvez chocar. A legislação autoriza, né, que as pessoas, né, que os empreendimentos cortem árvores para poder instalar indústrias, fazer os tipos de coisa. Tudo bem. E a lei federal que regulamenta essa situação, o Código Florestal, ele vai dizer que para quando você corta determinadas espécies de árvore, tantas árvores, você tem que compensar com o plantio de novas árvores. Então, uma reposição chamada in natura. Né?
que acontece? Em Minas Gerais, existe um decreto estadual que ele autoriza que, em vez de fazer a compensação mediante o plantio, a compensação in natura, que isso seja feita mediante o pagamento de uma taxa florestal. Então você troca uma árvore, 2 árvores, 100 árvores, 1.000 árvores, 10.000 árvores por dinheiro. Né? E aí você pergunta, tá, né? E esse dinheiro vai para onde? E quanto é esse dinheiro? O dinheiro para o corte de uma árvore que não seja uma árvore protegida, ela tem o custo de uma UFENG, que é a Unidade Fiscal do Estado de Minas Gerais. Sabe qual que é o valor de uma UFENG hoje? Não. Mais ou menos R$5. Nossa. Então, o empreendedor ele corta uma árvore centenária, talvez. Sim. Uma aroeira, um tamboril, uma barriguda, um gonçalo. E ele vai pagar R$5 pelo corte dessa árvore. Não faz qualquer sentido. Se for uma árvore protegida, como um piqui ou um ipê amarelo, um piquezeiro ou um ipê amarelo, isso, né, aumenta para 100 UFENGs. Então vai para R$500 uma árvore dessa, outra. Baixo então, ainda. Ainda é baixo. Então, e o pior, né, esse dinheiro ele tem ido para um fundo do Estado que não se sabe qual tem sido a aplicação dele. Então, nesse ano de 2024, a gente teve uma situação envolvendo uma empresa multinacional que se instalou em Montes Claros para poder produzir combustível de aviação a partir do óleo de macaúba. E essa empresa, eles precisavam de uma autorização de corte de quase 6.000 ou 7.000 árvores. Nossa. Nas reuniões do CODEMA, que o Ministério Público participa, nós chamamos a atenção para que, nesse caso específico, né, não fosse feito pela empresa o pagamento do valor de R$5 por árvore. E foi uma grata satisfação de que a empresa concordou em fazer o replantio, né, de espécies e tudo. Mas veja só, né, é uma empresa multinacional que tem capital, que defende, né, essa energia sustentável. E curiosamente, né, Leila, foi feita aprovada essa compensação dessa maneira, mediante o plantio, que chama assim, de reflorestamento, né, plantio mediante criação de florestas e tal e bosque. Isso tudo bem, aprovado. Depois, no mês seguinte, o município tinha dito que essa situação estava muito complicada de ser resolvida e que também sugeria que, naquele caso, fosse feito mediante o pagamento dessa taxa. E aí o Ministério Público e alguns conselheiros falaram, não é possível isso. E a própria empresa, né, sendo uma atitude muito digna de aplausos, né, porque vai ficar muito mais caro, é claro, né, do que simplesmente pagar esse valor. A empresa falou, não, a gente tem interesse em criar a floresta e tudo. Só que então, assim, quando você me pergunta, né, se as leis efetivamente são suficientes para proteger o meio ambiente, a gente tem essa situação que aí demonstra que não é tanto assim. Verdade. A respeito da participação pública aqui, para a gente retornar ao assunto tirar um pouquinho o foco do geral e voltar agora para o foco do Ibituruna, e a gente concluir a participação de hoje, promotor, eu gostaria de saber, em casos que existe a participação coletiva, dando o exemplo mesmo do Ibituruna, X porcentagem é a favor de manter a preservação, e uma outra porcentagem pode-se dizer semelhante, meio a meio, não, acha sim que deve ser construído ali um hospital, uma clínica, etc. O que você diz nesse caso? É o Ministério que toma, então, a decisão? Ou prevalece algum lado, outro lado? Como seria? Bom, a decisão, ela nunca é do Ministério Público, né? Na verdade, o Ministério Público, ele atua como defesa dos interesses da sociedade e como fiscal da lei. Sim. Então, num caso em que a população esteja dividida, se quer a preservação da área verde ou se quer, por exemplo, a substituição daquela área para a construção de uma escola, né? Desde que o processo legislativo seja obedecido, ouvindo todos, participando, passando pelo Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, meu entendimento é de que, nesse caso, a decisão ela é do gestor municipal. Ela é a decisão, né, do gestor municipal que vai poder ali decidir conforme os interesses, né, da administração que compreenda ser o melhor a ser atendido naquela situação. Então,
penso eu que numa situação em que os titulares dos direitos envolvidos, que são todos os titulares, né, de terrenos, aquelas pessoas que convivem naquele bairro, se há uma divisão ali, onde não se consiga, né, saber qual é o interesse daquela população, me parece que o caminho é deixar que a discricionariedade do prefeito, né, que foi eleito legitimamente, decida quais são os rumos para aquela área territorial. Certo. E um dos lados que não estiverem satisfeitos, eles podem tentar recorrer ou não? O poder tentar pode, né? Com certeza pode. O Poder Judiciário ele não pode se negar a atender demandas, né? Então, o lado que entender prejudicado pode, né, procurar os seus direitos perante o Poder Judiciário, né, com seus argumentos, enfim, demonstrando eventuais prejuízos que tenha sofrido. Excelente, então. Para concluir, promotor, você poderia então fazer um breve resumo aí, explicando ao pessoal, à população aí da Redondeza, do bairro Ibituruna, a que pé anda esse processo deles, se é algo que já tem uma previsão aí de conclusão ou não? Bom, o processo, essa ação popular específica, ela já está com a instrução terminada, ou seja, todas as provas já foram produzidas, o Ministério Público já apresentou o parecer final e o processo está, como dito, concluso para a sentença. Então, ele já está na mesa da juíza para a juíza dar uma decisão. A decisão que vier a ser proferida, ela é passível de ser de recurso, então é provável que tanto um lado quanto o outro, caso entendam que a juíza não acertou na decisão, que recorram para pedir ao tribunal, né, que reveja essa decisão. Ao mesmo tempo, Leila e a população que nos ouve, o Ministério Público tem conversado com os gestores do município para tentarmos fazer um acordo, né? E para poder, eventualmente, retirar esses terrenos que foram doados no interior da área verde para outros imóveis que o município possui na cidade para preservar toda aquela área verde. Então, isso tem sido uma tentativa do Ministério Público. Mas o Ministério Público, repito, ele atua na defesa dos interesses da comunidade. Então, se houver uma mobilização popular, né, porque o que nos parece é que a maior parte da população sequer tem conhecimento do que está acontecendo. Verdade. Então, assim, isso é que é importante. Então, assim, a pessoa, não, poxa, é isso que está acontecendo? Pô, eu quero entrar nessa causa, eu quero auxiliar. Então, assim, existe uma associação do bairro Ibituruna, que é justamente uma associação que muitos dos participantes dos associados são os autores dessa ação popular. Então, esse pessoal pode, né, se engajar na associação e se juntar ao Ministério Público, né, e cobrar dos gestores essa mudança de perspectiva para que a gente possa ali construir uma cidade com mais espaços verdes, com espaços de lazer, né, que não vai atender o bairro, é um espaço que atende toda a cidade, né? Então, a ideia é um grande parque linear para atender toda a cidade, né, e não apenas os moradores daquela região, que de fato é a região da cidade onde tem mais espaços verdes ainda. Então é claro que a gente também defende uma ampliação das áreas verdes para toda a cidade e não apenas essa. Mas essa é um dos casos que está, né, em voga justamente porque está concluído para a sentença, enfim. E é provavelmente a maior área verde, né, do município que tem essa destinação. A gente tem espaços verdes ociosos na cidade, mas são espaços verdes de propriedades particulares ainda não loteadas e que, portanto, não são áreas que têm uma destinação para se tornar área verde. São áreas que ainda precisam ser loteadas, são os chamados vazios urbanos e que, obviamente, a população desse entorno também deve mobilizar para a gente poder, de certa maneira, não se consegue impedir, mas ao menos minimizar os efeitos prejudiciais da especulação imobiliária, né? Então as pessoas têm um terreno que fica com aquele terreno ali parado, sem dar uma função social a ele, sem fazer com que ele tenha uma função para a população. Então a propriedade privada, embora seja um direito fundamental de todos, garantido na Constituição, quando interpretada em conjunto com outros direitos fundamentais, especialmente o direito à cidade, né, ele sofre restrições.
Então, você não pode ter um terreno baldio e deixar ele lá no meio da cidade só especulando. É preciso você dar uma destinação para aquele terreno, né? Que seja construindo, que seja criando um parque, que seja, né, alugando, que seja simplesmente cedendo para a população. Então, é preciso que a população mobilize, que a população conheça seu bairro, né? Conheça seu bairro para poder melhorá-lo. Então, assim, o Ministério Público está à disposição para tentar, né, participar desse processo na defesa dos interesses sociais e coletivos. Excelente. Uma última dúvida aqui, só para não gerar dúvida até para o pessoal de casa mesmo. Esse processo específico do bairro Ibituruna, ele já está em processo de sentença, né? Como você falou. Essa etapa ela é muito demorada? Olha, não sabemos, né? Assim, não tem um prazo para a decisão da juíza, né? Assim, o Ministério Público espera que a decisão seja o quanto antes, até porque tem obra que está em vias de ser feita, né? Na verdade, a prefeitura está fazendo obras no entorno, a gente vê várias máquinas passando por ali, porque há uma pretensão de duplicar as avenidas ali. Então, inclusive, o Ministério Público pediu ao Poder Judiciário que dê uma decisão rápida para evitar prejuízos, porque, pensa, a prefeitura está gastando dinheiro para poder tirar a terra, movimentar a terra, para contratar projeto, e vai que o entendimento é que realmente foi ilegal. Então, é dinheiro público que está sendo desperdiçado. Da mesma maneira, a associação que recebeu o terreno para construir uma clínica solidária, ela está fazendo a obra. Ela sabe que se a lei for considerada ilegal, ela vai sofrer um prejuízo. Inclusive, o Ministério Público até oficiou para dizer, olha, cuidado com o que vocês estão fazendo, porque pode ser que vocês tenham um prejuízo, mas ainda assim eles continuam fazendo, talvez numa expectativa de que, assim, não, agora que a gente está construindo não vão mais tirar e tal. Então, a gente tem essa expectativa de que essa decisão venha o quanto antes. Excelente, então. Promotor, agradecemos demais a sua participação. Com certeza, né, esclareceu, tirou muitas dúvidas, né, do pessoal, da população que procurava a gente mesmo, querendo um posicionamento a respeito desse caso. E agradeço muito por compartilhar tanto conhecimento conosco, tá bom? Leila, muito obrigado, né? Agradeço ao André também pelo convite, né? Agradeço aí a atenção de todos, né? E fico à disposição para poder novas conversas, né? Então, fico muito satisfeito de poder compartilhar um pouco do trabalho do Ministério Público, que é uma instituição, né, que eu tenho muito orgulho de fazer parte. É uma instituição muito importante, que é uma parceira da sociedade. Né? Então, agradeço muito o convite e estou à disposição para outros bate-papos. Ótimo, nós que agradecemos. E a você, o nosso muito obrigado. Agradecemos aí por acompanhar sempre os episódios do Webterra Podcast. E até o próximo. Tchau, tchau!